Então temos aqui o seguinte: apresentação e interpretação de resultados de uma pesquisa. Até então a gente viu os tipos de gráficos que existem, ok? Nós vimos dentro de um gráfico quais são os dados que ele vai dar para a gente para nós fazermos a interpretação. Então nós tínhamos os elementos do gráfico. Agora a gente vai ver como ele se apresenta através de um resultado de uma pesquisa. Então, no final, a gente vai construir um gráfico. Então vamos lá. Dando continuidade aos estudos das fases de uma pesquisa estatística, okay, retome a leitura anterior que o professor de Educação Física elaborou um questionário aos seus 15 alunos para a prática semanal de 3 modalidades esportivas. O foco agora é viabilizar as ferramentas mais efetivas para a apresentação dos dados escolhidos e, posteriormente, interpretá-los e obter as conclusões necessárias para a tomada de decisão e análise. Duas maneiras de embasar a tomada de decisão é organizar os dados a serem apresentados em tabelas e ou gráficos. A tabela seguinte, construída anteriormente, nos dá o resumo das informações colhidas pelo professor. Então, aquilo lá que nós vimos da tomada do professor de Educação Física, onde ele pergunta qual é a fruta preferida do aluno, quais os esportes praticam, qual é o tempo em dias, em horas por semana que eles praticam o esporte, estão aí nesses dados. Okay? Então, a frequência semanal de 2 a 3 vezes na semana, ou seja, 2 ou 3 a 3 dias. 5 praticam natação, nenhum pratica ciclismo, 9 praticam a corrida. Então, esses dados estão aí. De 4 a 5 vezes na semana, 6 alunos praticam natação, 4 ciclismo, 4 corridas. De 6 a 7 dias na semana, 4 alunos praticam natação, 11 ciclismo e 2 alunos praticam corrida. E aí tem aqui o zoom. Em estatística, a amplitude, que é isso que a gente vai ver daqui a pouco, apresenta a diferença entre o maior e o menor valor de um conjunto de dados. No caso dos exemplos anteriores, classificações estão divididas em categorias de amplitude 1, ou seja, 3 menos 2. O que seria essa amplitude? Okay? O que seria ele? Eu vou mostrar para vocês quando a gente for analisar o gráfico aqui embaixo. Os dados da tabela também podem ser representados por um gráfico. Observe que com o gráfico identificamos rapidamente, por exemplo, que o ciclismo é o mais praticado pelos alunos em um período de 6 a 7 dias por semana. E a natação é a modalidade que tem uma distribuição mais homogênea entre os envolvidos. O que ele está querendo dizer aqui? Que a natação é mais praticado pelos alunos. Okay? E a corrida e o ciclismo é quem mais, durante a semana, os alunos praticam. É o esporte mais praticado durante a semana. A natação está mais dividida, ó. Tá vendo? Ela apresenta em todos. E a corrida, o ciclismo, foi o mais praticado durante a semana. Isso a gente observa no gráfico. O que é mais complicado quando a gente olha uma tabela. Numa tabela a gente não consegue observar muito esses detalhes. Então, se você observar uma tabela, você só vai ler o que está nessa tabela. Mas o gráfico já mostra mais para você com detalhe. Olha o ciclismo. Está vendo aqui? O ciclismo ele tem a maior quantidade, ó, tá vendo, de alunos que praticam. Essa é a modalidade mais praticada pelos alunos. E a natação, não é isso que ele fala aqui? Cadê? A natação, isso é a modalidade que tem maior distribuição. Vamos lá. Era para ter até ampliado, para você observar. Está aqui. Bom, com isso,
A gente está finalizando já o livro e ele já começa com uma questão aqui, que é a interpretação que a gente vem fazendo aí o tempo inteiro. Bom, para quem está com o livro, abre aí na página 86. Quem está sem o livro, acompanha comigo, mas com o caderno aberto aí, fazendo as anotações. Questão de número 22. Ele diz assim, ó: o gráfico seguinte foi obtido a partir de uma tabela de frequência de dados agrupados, que representa o resultado de uma pesquisa sobre a frequência quinzenal, em dias, da prática esportiva de 3 modalidades específicas. Essas pessoas responderam a 3 pesquisas. Primeira pergunta foi: quantos dias na quinzena você pratica vôlei? Quinzena é o período de 15 dias, ok, turma? Então, período de 15 dias. Então, em um período de 15 dias, quantos dias você pratica vôlei? Segunda pergunta: quantos dias na quinzena você pratica basquete? 3. Quantos dias na quinzena você pratica futebol? De acordo com essas informações, responda aos itens seguintes. Então, você tem aqui o gráfico. O gráfico está mostrando aqui para a gente, por exemplo, nós temos as linhas vertical, os eixos vertical e horizontal. No eixo horizontal, eu tenho as modalidades. A modalidade que está de azul é o vôlei, que está de laranja é o basquete e o que está de cinza é o futebol. De 1 a 5 dias. Aqui eu tenho, os dias estão aqui na vertical. Tá vendo? De 1 a 5 pessoas, desculpe, de 1 a 5 pessoas praticam em 11 dias, no caso aqui o futebol. Entre 1 e 5 pessoas, 6, se a gente observar aqui, praticam o basquete. E nesse caso daqui, no azul, entre 1 e 5 dias, você tem aqui 10 praticam o vôlei. É isso que eu quero que vocês observem no gráfico e entendam. Eu não vou fazer a leitura dos outros, porque senão eu posso estar dando resposta. Do primeiro, é parecido com todos os outros. Então aqui você tem o número de dias, de 1 até 5 dias, 10 pessoas. Então, observa aqui, nessa primeira linha azul, onde você está vendo aí essa bolinha mexendo, ok? 10 pessoas praticam vôlei, 6 pessoas praticam basquete e 11 praticam futebol. A mesma coisa vai acontecer nos outros. Bora à primeira pergunta. Quantas pessoas praticam da pesquisa? Desculpe, quantas pessoas participaram da pesquisa? Como é que a gente vai saber aqui o total de pessoas participantes da pesquisa? Me diz aí. Sim, eu sei que eu tenho que fazer conta, mas onde é que eu tenho que fazer essa conta? Gente, a pergunta é: quantas pessoas participaram da pesquisa? Eu tenho que saber a quantidade de pessoas numa pesquisa. Não é isso? Que foram entrevistadas. Quantas pessoas foram entrevistadas? Onde é que eu vou pegar esses no... Hã? Por que você sabe? Por que você está dizendo que é 12? Porque aí tem um máximo, a frequência. Mas esse... Bora lá. Então, olha só. Nesse caso daqui, a quantidade, basta eu somar. Os únicos que estão aparecendo aí, que aparecem todos, é o futebol, tá vendo? De 1 a 5 dias, 11 pessoas praticam futebol, não é isso? Eu tenho aqui, de 6 a 10 dias, 11 pessoas praticam futebol. De 11 a 15 dias, 3 praticam futebol, porque os outros estão incompletos.
Se futebol está completo, basta eu pegar uma dessas modalidades. Quem é que está completo aqui? 11, o de futebol. 11 mais 11 mais 3. Eu peguei isso aqui, ó. Esse e esse. Porque, por exemplo, eu não tenho aqui, ó. Se você pegar a frequência aqui, ó, de vôlei, você tem quantos aqui? 10, não é isso? Aqui você tem quantos? 8. E aqui você tem quantos? 7. Todos que foram pesquisados é a mesma quantidade. Dá quanto aí no total? 11 mais 11 mais 3. Eu vou mostrar isso para vocês que vai dar sempre igual. Dá quanto? 20 e... Pronto. Vamos lá. Quer ver que todos vai dar 25? Isso aqui foi o quê? Que nós pegamos? Futebol, não foi isso? Vamos pesquisar aqui. Quantas pessoas praticam o vôlei aqui? 10. Você não vê o número aqui em cima porque ele está exatamente em cima da linha. Quando ele coloca o número em cima é porque ultrapassou a linha, ele não tem uma demarcação aqui para a gente ter uma ideia. Então, 10. Quantas pessoas praticam o vôlei aqui de 6 a 10 dias? E aqui, vocês estão vendo que ele colocou o número em cima porque a barrinha ultrapassou a linha e eu não tenho como... Se ele tivesse puro, eu não teria ideia de quantas pessoas seriam. Então, vamos somar aqui, ó. 10 mais 8 mais 7. Olha quanto é que dá. 25 também. Todos teriam que dar 25, porque foram entrevistadas 25 pessoas. Vamos ver se isso vai ocorrer aqui. Isso daqui foi o quê? O vôlei. Eu só poderia escolher uma única, mas eu estou mostrando para vocês que todos vão dar iguais. Então, vamos lá. Esse daqui é basquete. Quantos aqui? 6. Mais. Quantos aqui? Mais 9. Mais. E aqui? Dá quanto? 6 mais 9, 15. Mais 10, 25. Tá vendo? Tem que dar. Então, nós sabemos que foram 25 pessoas. Então, na verdade, a resposta eu não precisava fazer de cada um deles. Eu só escolheria um para poder somar aí e saber. Então, 25 pessoas foram entrevistadas. Então, deixa eu apagar aqui, que não precisa anotar todos não. Só basta um deles. Então, eu escolho um e somo. 25 pessoas foram entrevistadas. B. Quantas pessoas entrevistadas praticam futebol de 6 a 10 dias na quinzena? Muito bem. Aqui, ó. De 6 a 10 dias na quinzena. Futebol, que é o cinza, 11 pessoas. Muito bem. Letra C. Qual das três modalidades é praticada em maior número de dias em apenas uma quinzena entre os entrevistados? Vai. Eu vou colocar, assim que terminar a aula, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz da aula anterior. Eu coloquei, acho que eu coloquei. Eu estou colocando. Coloquei? Pronto. Eu estou colocando o slide, porque aí para quem está sem livro, pega e faz a tarefa. Sim, bora lá, gente.
E aí, qual das três modalidades é praticada em maior número de dias em apenas uma quinzena? Por que você observou isso que é basquete? Porque veio até 10? Olha só. Isso. Então, basquete. Ô, gente, peraí. Tem alguém na rua? Desliga o microfone. Então, basquete. Muito bem. Por que que é o basquete? Se a gente observar o basquete, são as barras mais altas que nós temos aqui. Então, se a gente for comparar, mas professor, as barras mais altas são do futebol. Mas repare que na terceira modalidade, no terceiro de 11 a 15 dias, o futebol vai lá para baixo. Entendeu? Mas basquete ele permanece alto nas três faixas da quinzena. Então, realmente é o basquete. E a última questão do nosso livro, eu vou pedir que vocês deixem reservadamente aí, que a gente vai construir um gráfico agora. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo. Volto. E a gente vai construir um gráfico. Pronto, a gente vai construir um gráfico. Vamos lá. A questão é a seguinte. Se vocês quiserem pegar a régua, melhor ainda. No gráfico, vocês sabem que a gente vai ter que colocar o que? O título do gráfico. Vamos ter que colocar o que? As frequências que aparecem aí. O que mais? A gente vai ter que colocar legenda. Então, se tiver canetinha colorida, lápis de cor, melhor ainda. Certo? Então, vamos lá. Construa o gráfico a partir das informações da tabela de frequência de dados seguintes, que é o resultado de uma pesquisa com 50 pessoas sobre a quantidade de bicicletas, motos e automóveis que existem no quarteirão onde moram. Deixa eu mudar aqui minha canetinha que agora a gente vai usar o colorido. Bora lá. Nosso gráfico ele vai ter que ter os dois eixos e vai ter que ter um título. Me diz aí um título que eu possa colocar no meu gráfico. É só ler o texto aí em cima que você pode pensar no título. Você não acha muito grande, não? Dá para diminuir aí. Não, frequência de dados são dados. Eu tenho que dar um nome, um título que eu saiba logo o que é que está acontecendo. Pronto. Frequência a gente pode substituir por quantidade. Seria melhor. Bora lá. Quantidade de automóveis. Muito bem, melhorou. Esse é o nosso título. Quantidade de automóveis. E aí a gente vai fazer aqui o nosso gráfico com os dois eixos. Primeiro eixo. Esse primeiro eixo na vertical, a gente pode colocar o número de automóveis. Vou botar aqui, ó. Automóveis. E aqui no meu eixo horizontal, eu posso colocar a frequência. A frequência que está em unidades, como está lá na tabela.
Então a gente vê aí que nessa tabela o maior número que eu tenho aí é 35. E eu estou vendo só múltiplos de 5, tá vendo? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, vai até 35. Mas eu posso botar meu gráfico até 40. Então bora lá. Então a gente pode fazer assim, ó. Aqui embaixo é 0, que é o último. Posso colocar aqui, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Pronto. Não precisa mais do que isso não, porque ele só vai até 35 mesmo. E a primeira frequência é de 1 a 3. Então a gente coloca aqui, ó, 1 a 3. Vamos lá, de 1 a 3. Vamos pegar já o colorido aqui. Vamos fazer uma legenda aqui bonitinha para poder ficar o colorido legal. Vou usar o quê? O vermelho para a bicicleta. Então a gente tem que fazer uma legenda. Vou botar aqui, ó, um quadradinho aqui, ó. Tudo que tiver de vermelho é bicicleta. O que tiver de verde vai ser moto. E o que tiver de laranja vai ser automóveis. Vou botar aqui alto. Vou botar logo mesmo. Pronto. Vamos começar a construir o gráfico. Primeira frequência de 1 a 3. Vamos pegar o vermelho aqui. E é assim que vocês vão começar a construir. E aí você não precisa mais colocar os nomes do que a gente está falando, porque é só olhar na legenda. Então aqui, ó, a minha legenda está dizendo que bicicleta é vermelho. De 1 a 3, bicicleta alcança quantas bicicletas? 30, não é isso? Então eu vou lá, ó, vou subir até o 30 e vou pintar no interior dele. Isso daqui é para bicicleta. Pronto. Moto. As motos são 20. Então vou lá, pego o verde e subo até 20. Ó. E por fim, automóveis são quantos? 5. Vou lá pegar o laranja e vou até 5. Subi até demais, espera aí. Então tá aí, fiz a primeira frequência. A primeira frequência de 1 a 3 dias. Entenderam? É assim que vai funcionar. Vamos fazer a segunda frequência. A segunda frequência... Desliga o microfone, gente. Desliga o microfone. 4 a 5 dias.
4 a 5 dias. Vamos lá. Aí você vai fazer a mesma coisa. Vamos começar com motos. Motos são quantas? Ou, desculpe, bicicletas são quantas? 5, não é isso? Então ele começa baixinho igual o do anterior. Então, ó. Então eu tenho bicicletas. Depois, vamos para a moto. Moto são quantos? 10, não é isso? Então vou lá, subo até 10. Ô, gente, desliga o microfone, gente. Ó, vou fazer minha barrinha. E por fim, de 4 a 5 dias, eu vou pegar automóveis, que são 10 também. Vai estar na mesma altura de moto. Ó. E a última frequência, nós temos o que? De 6 a 7 dias. 6 a 7 dias. Vamos começar de novo. Bicicleta. Vou pegar o vermelho aqui. Bicicleta. São quantas bicicletas? São 15. Então vou subir minha barrinha aqui até 15. Até mais ou menos aqui, ó. Essa altura aqui. Ok? Então, ó. Quinze bicicletas. Moto. Motos são quantas? São 10, não é isso? 10? Não, 20. Então, vou subir até mais ou menos por aqui. Eu tenho que ficar, lembre, ó, tá vendo? Minha referência aqui, ó, 20, tá vendo? E, finalizando, automóveis, 35. Aí, pegar aqui o laranja e vou subir até 35. Vai ser o maior de todos os casos. Então você vê a referência esse aqui, ó, 35. E se eu colocasse aqui, faltou uma coisinha, um elemento no gráfico que a gente não colocou aqui, que é a fonte da pesquisa. Se eu colocasse aqui a fonte, qual seria a minha fonte de pesquisa? E aí, qual seria? Aí botaria assim, ó, fonte livro de matemática sexto ano, 2020. Então aí você vê que na construção do nosso gráfico tem todos os elementos. Os eixos horizontal e vertical, as frequências que eu estou vendo aí, um título e a legenda. E esse é um gráfico de barras. Ok? Anota aí, quem tiver colorido, melhor ainda. Fica interessante na hora de visualizar.
você vai enviar essa página daqui. Você vai fotografar essa página, se eu não me engano, tem lá. Aí a gente já resolveu, foi a última atividade que a gente tem, porque o outro é para complementar. A gente vai fazer quando a gente for fazer revisão para a prova. Então essa daí vai ser a atividade. Oi. Livro 3. Vamos lá, vamos fazer agora a correção da atividade que foi para casa. Então terminamos o livro 3. Vamos voltar aqui. A correção que nós vamos fazer, gente, é da página 79. Essa aqui fizemos. Essa questão, faltou esta questão 17, que é interpretação. E da página 79, 80 e 83. Então vamos lá. Temos aqui o seguinte. O gráfico seguinte apresenta a temperatura média da cidade onde Henrique mora, no período do último ano. Então você tem aqui, ó, a temperatura, que está no eixo vertical, olha ela aqui. Então você tem 16, 16,5, 17, 17,5, 18, 18,5, 19 graus Celsius, temperatura, ok? E no eixo horizontal eu tenho os meses do ano. Em janeiro, se você observar, ó, o pontinho aqui em cima, em janeiro alcançou 18,5 graus Celsius. É só sempre fazer a leitura. Ó. Em fevereiro alcançou quanto aqui? 17,5 graus Celsius. Então é assim que a gente começa a fazer a leitura do gráfico. Então bora lá. De acordo com essas informações, responda aos itens a seguir. A. Qual mês que teve a temperatura mais elevada? Justifique. Muito bem. Por quê? Qual é a justificativa? Tá certo, é julho, ó. Se a gente observar é julho. Agora eu vou dar um spoiler aqui, ó, de por que foi em julho. O que é que está acontecendo aqui nessa parte do gráfico? É a parte mais o que do gráfico? Isso. Essa é a justificativa. Então, foi o mês de julho porque é a parte mais alta do gráfico, mais elevada do gráfico. Então a resposta está certa, julho. Justificativa é a parte mais elevada ou mais alta Letra B. Qual mês teve a temperatura mais baixa? Muito bem. Por quê? Qual é a justificativa? Com certeza, muito bem. Então é o ponto mais baixo do gráfico. Que bom. Letra C.
Qual é a frequência da temperatura 18 graus no período avaliado? O que ele está querendo dizer é o seguinte, não, preste atenção na pergunta. Qual é a frequência? Ele está perguntando qual é a frequência, quantas vezes o 18 graus aí é marcado nesse gráfico. É isso que ele está perguntando. Frequência é quantas vezes ele aparece aí no gráfico durante esse período de janeiro até dezembro. Uma só? Tem certeza? Bora lá. Vou mostrar para vocês aqui uma coisa que vocês não estão enxergando. Aí você vai dizer assim, mas professor, não tem ponto nenhum aí no gráfico marcando o número 18. Mas você sabe que a temperatura ela vai variar, ela vai passar por este valor. Então, ó, observe aqui, ó, ela passou aqui, tá vendo? Passou aqui e passou aqui, ó. Então, nesse momento em que ela cortou a linha dos 18 graus Celsius, quantas vezes ele cortou a linha? Pronto, tá aí a frequência. 3 vezes. Vira aí a página seguinte. Nessa página 80 a gente tem um infográfico. O infográfico a seguir apresenta o consumo diário de água em litros de moradores de 7 países. E aí você tem aí o título. Quanta água cada pessoa consome no mundo? Aí o asterisco está dando uma informação a mais aqui, ó. Segundo a ONU, 110 litros por dia é a média ideal para atender as necessidades de consumo e de higiene de uma pessoa. E aí você vai ver aqui, ó. No Mali, uma pessoa ingere 4 litros, ó, consome 4 litros diários de água. Na China, são 32 litros diários de água. Na Índia, 52 litros diários. No Egito, 77. Na França, 106. No Brasil, 159. E nos Estados Unidos, 215. E olhe que ele disse que a ONU fala que a média teria que ser de 110 litros por dia. É o ideal por pessoa, não é isso? Bora lá. De acordo com o infográfico, responda os itens seguintes. Quais dos países apresentados consomem, em média, mais do que o recomendado pela ONU? Isso. Então, Brasil e Estados Unidos. A média é de 110, Brasil consome, ou cada brasileiro consome 159 litros diário, e cada americano, norte-americano, consome 215 litros diários de água. Então, quem consome acima da média são esses dois países, Brasil e Estados Unidos. Letra B. Dos países apresentados, qual está mais próximo da média de consumo de água diário, segundo a recomendação da ONU? O que esse país precisa para fazer, o que esse país precisa fazer para que a meta, segundo a ONU, seja atingida? Quem é que está mais próximo aí? Muito bem, a França. O que é que esse país precisa para alcançar a média? Isso. É que cada pessoa consuma mais 4 litros diários em média, não é isso? Tá aqui, a justificativa. Cada pessoa consuma
mais 4 litros diários para alcançar a média. E vamos finalizar. Anota aí. Só falta a página 83 que eu deixei para vocês finalizarem. Não foi isso a questão 21? Conseguiram finalizar? Pronto, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Fizemos essa aqui, não foi? Vamos lá. Vou reler aqui a questão rapidamente. A Secretaria de Saúde de um município deseja saber qual público deve alertar sobre um surto de determinada doença. Para isso, fez uma pesquisa em um hospital da cidade e, após colher os dados, divulgou a seguinte tabela, que apresenta a idade de uma amostra de pessoas internadas nesse hospital diagnosticadas com essa doença. Então, de 21 a 30 anos de idade, 2 pessoas foram diagnosticadas. Isso aqui a gente fez tudo ontem. Tudo ontem não, anteontem. De 31 a 40 anos de idade, 11 pessoas foram diagnosticadas com essa doença. De 41 a 50 anos, 10 pessoas foram diagnosticadas com tal doença. E aí vai, até de 61 a 70 anos. Decidiu-se dar prioridade às faixas etárias cujo percentual de doentes ultrapassasse 24% da amostra. Identifique essas faixas etárias e o percentual de pessoas diagnosticadas com a doença em cada uma delas. Vamos fazer isso aqui devagar, porque na última aula teve gente que não tinha entendido a questão. Então nós temos aqui o seguinte: como é que a gente vai tratar de encontrar o percentual? Pronto, de 21 a 30, eu vou passar aqui, ó, uma setinha. São 2 pessoas em 40, ok? Como é que a gente encontra essa estimativa, esse percentual? O total de pessoas que foram diagnosticadas, ok? Dividido pelo total de pessoas que foram pesquisadas. Então, 2 em 40. Aí eu falei para vocês, tem 2 maneiras. Ou eu divido 2 por 40. Nesse caso aqui, eu posso simplificar também. Eu vou ter 1 em 20. E aí, se eu quiser transformar em percentual, eu faço o quê? Eu vou encontrar um número que é multiplicado por 20 de 100. Qual foi esse número? Vezes 5, não é isso? Se eu multipliquei por 5, também eu multiplico em cima por 5. Então, eu vou ter 5 centésimos, que é a mesma coisa que o que? 5%. Então, o denominador 100 já me determina esse percentual. E aí eu vou fazendo com todos. Vou fazer a mesma coisa com todos. Quantas pessoas foram diagnosticadas? 11 em 40. 11 em 40, 11 não dá para simplificar. Então, nesse caso aqui, é melhor dividir. Eu vou lá 11 e vou dividir por 40. É uma outra forma de se resolver. Não dá 0, 0, vírgula. Não é isso? Eu posso eliminar esses zeros aqui. 11 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8. 8 para 11, 3, 0. E continuo. Dá quanto aqui? 7 vezes 4, 28, para 32. 0, dá 5. 5 vezes 4, 20, para 20 nada. E aí, o que foi que eu falei para vocês quando a gente termina de dividir? Quantas casas?
Então, vai ficar 27,5%. Muito bem. Vamos ver o outro. Fazer a mesma coisa. Mudar aqui a cor da tinta. Eu tenho 10 em 40. Esse aqui eu posso simplificar. 1 em 4. E aqui dá para encontrar, ó, por 100, que é só multiplicar por 25. Então você tem duas maneiras de fazer. Se você tiver um número que é multiplicado pelo denominador de 100, você já faz isso. Se não tiver, divide, como eu fiz cá embaixo. Então, vezes 25, porque dá 100, então aqui vezes 25. Então, ó, 25%. Vamos ver o outro. Aqui eu tenho 9 em 40, não é isso? 9 e 40 não dá para dividir. Então, ou não dá para dividir, não. Não dá para simplificar e nem encontrar um número que multiplique por 100 o denominador. Então, vamos à divisão. 9 dividido por 40 não dá, então 0, 0, vírgula. Eu posso eliminar esses zeros aqui, ó. 9 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8 para 9, 1. Põe um 0 aqui. Dá 2 de novo. 2 vezes 4, 8 para 10, 2. 0. Dá 5 vezes 4, 20 para 20 nada. E corro duas casas decimais. 22,5%. E o último aqui, 8 em 40. Se eu simplificar por 8, ó, vai ficar 1. 40 dividido por 8 dá 5. Aí eu posso encontrar um número que multiplicado por 5 dá 100. Quem é? 20, não é isso? Então, vezes 20, aqui vai ficar 20 centésimos, ou seja, 20%. Agora eu posso responder a pergunta. Decidiu-se dar prioridade às faixas etárias cujo percentual de doenças ultrapassasse 24% da amostra. Identifique essas faixas etárias e o percentual de pessoas diagnosticadas com a doença em cada uma delas. Quais foram as faixas etárias? Isso. Pronto, acabou. Deixa eu apagar esse cálculo aqui embaixo para colocar a resposta. As faixas etárias prioritárias, e aí a gente termina a aula de hoje. E a gente terminando o livro também. Vocês não vai ter a tarefa que vai aparecer lá, vocês só vão fazer o quê? Reenviar. Epa, gente, espera aí, calma. A gente ainda está conversando. Então, faixas etárias prioritárias. Trinta e 1 a 40 e 41 a 50. Foram as únicas que tiveram acima de 24%. Certo, gente?